Olá, vamos agora estudar história e hoje nós iremos estudar sobre o nascimento do Estado. Vamos começar? Conversar não, viu? Começar. Pega o livro na página 106 e vamos lá. As guerras sempre existiram, mas a partir da nova situação passaram a ser feitas para acumular riquezas e poder. Os chefes foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres se transformavam em escravos e eram submetidos a trabalhos rigorosos, sem direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e também a religião. No caso do Brasil, tínhamos uma organização diferente antes de os europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território eram seminômades, deslocavam-se de um lugar para o outro, de acordo com as suas necessidades. Esses grupos também não tinham noção de acúmulo de riquezas, pois não utilizavam moedas para obter alimentos de outros grupos. Eles faziam uma troca chamada de escambo. As mercadorias eram trocadas sem interferência do dinheiro. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, também praticaram escambo, trocando bugigangas como espelhos, pentes, sacas, machados pelo pau-brasil. Por isso, muitos historiadores afirmam que, no Brasil, a inexistência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Estado e nação. Agora veja. O que é o Estado, né, gente? Estado é a organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, tribunais, polícias, entre outros, para o uso interno, bem como forças armadas para a segurança externa, funções que requerem um sistema de. A nação é o agrupamento humano, em geral, numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. A organização do nosso Estado. Hoje no Brasil temos a presença do Estado que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia e a política nacional. Existe aqui a presença de três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A capital do Brasil é Brasília, que foi construída no governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1960. E aqui nós temos três poderes agora, né? Que é o legislativo, que é responsável por elaborar as leis, o judiciário, que é responsável por aplicar as leis, e o executivo, que administra as leis. Mas vamos aprender mais profundamente, né? O executivo. O executivo está representado na pessoa do presidente da República e no seu gabinete de ministros e secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição em sequência. E o que é que ele faz? Ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, entre outros. Quem exerce? O presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Poder legislativo. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República, eleitos em votação majoritária, e as cadeiras na Câmara de Deputados são divididas de acordo com a população de cada estado, sendo os deputados os eleitos por votação proporcional.
O mandato dos senadores é de 8 anos e a cada 4 anos há uma eleição em que são renovados 1/3 e 2/3 da Câmara alternadamente. O mandato dos deputados federais é de 4 anos. E o que faz esse poder legislativo? Ele vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. E quem pode exercer nacionalmente senadores e deputados federais, nos estados, os deputados estaduais, no Distrito Federal, os distritais, nos municípios, os vereadores. Judiciário. O Poder Judiciário está representado pelos seguintes tribunais: o Supremo Tribunal Federal, STF, que consta com 11 ministros apontados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. É a instância máxima do Poder Judiciário. Suas decisões versam sobre questões pertinentes em direito constitucional. Superior Tribunal da Justiça, STJ, Superior Tribunal Militar, STM, Conselho da Justiça Federal, Tribunais Eleitorais, Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, cujos juízes ocupam cargo em caráter vitalício. A organização completa dos poderes da União pode ser conferida na internet, no site www.brasil.gov.br. E o que faz o Poder Judiciário? Ele aplica as leis decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos do Estado. Quem o exerce? Os juízes, nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Agora nós vamos para a centralização do poder. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia eram debatidas por conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Com o crescimento populacional e a necessidade de expansão das aldeias, ocorreram choques de interesse entre as comunidades, que começaram a disputar entre si terras e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta. Os chefes de família que lideravam e, consequentemente, venciam as disputas entre as aldeias ganhavam prestígio dentro e fora da comunidade, de forma que, com o tempo, esses chefes vencedores controlavam, além dessas aldeias, aldeias vizinhas. Surgiam, assim, os primeiros reis, centralizadores do poder local. Inicialmente, o rei só era o chefe dos soldados, que faziam as conquistas das aldeias vizinhas. Mas, com o tempo, foi concentrando em suas mãos vários aspectos da gestão da vida nas comunidades. Isso foi ficando cada vez mais difícil para um único líder coordenar sozinho, de forma que, aos poucos, os chefes das aldeias foram delegando funções a outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos da sua família. A essa organização de poder e influência dentro das comunidades deu-se o nome de Estado. A religião e o poder. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Atribuíam aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como a tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os agrupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes eles gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Já a escrita
Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de forma de manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para atender essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. A longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los. Apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade e o próprio rei, o resto da população ou não via necessidade ou não tinha nenhum direito a entender como os tais símbolos funcionavam. Vamos agora para a atividade da página 112 a 115, que é a atividade de classe. Analise a frase. As guerras sempre existiram. Você concorda com essa frase? Argumente. Essa resposta é pessoal, então cada um vai colocar a sua. Segundo, explique a importância do Estado. O Estado surgiu para organizar a vida social. Terceiro, na sua opinião, existiram ou existem sociedades que não têm Estado? Justifique essa resposta. Ele aí pede para que você dê a sua opinião, mas só que eu coloquei, pois é algo verídico. Sim, por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, não havia um Estado organizado. Quarta questão. Faça uma pesquisa e diferencie. Povos nômades não têm moradia fixa. Povos seminômades ficam estabelecidos até os recursos naturais se extinguirem ou acabarem. Depois migram. E povos sedentários têm moradia fixa. Quinto, por que no Brasil os indígenas não formaram um Estado? Devido à falta de propriedade privada e comércio, segundo alguns historiadores. Sexta questão. Pesquise qual é o nome do atual e do primeiro presidente da República. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. E o atual presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. Sétima questão. Quais são os três poderes existentes no Brasil? São os poderes legislativo, executivo e judiciário. Oitava questão. Marque a alternativa correta. O poder executivo está representado pela Câmara e pelo Senado? Não. O poder legislativo é representado pelos tribunais de justiça? Não. O STF consta com 11 ministros apontados pelo presidente da República? Exatamente, sim. Nono, coloque E para o Estado e N para a nação, relacionando as imagens ao conceito com o qual corretamente se identificam. Aqui nós temos a imagem de um ponto, turístico e várias pessoas. Então, representa a nação. Aqui nós temos uma bandeira, que é o Estado. Nós temos a imagem de Jesus com a cruz, é o que? Nação. E temos o marinheiro, que representa o E de Estado. Então, vai ficar NE. Décima questão. Antes de as pequenas aldeias virarem grandes cidades, tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, conselhos de seus chefes mais influentes decidiam os caminhos que a vida da aldeia tomaria. Esse texto faz alusão à família. Esse texto, ele está sendo relacionado à família. 11º. Identifique o primeiro centralizador do poder e pinte-o. Do poder local e pinte-o. Aí vocês vão pintar a primeira imagem que representa o rei. 12º. Complete o texto corretamente. Aí tem as palavras instituições religiosas, sacerdotes, mediadores, influência, aldeias, reis, alianças, legitimavam, representantes da vontade dos deuses agindo na terra. E a frase fica assim: os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses.
Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades e, sabendo desse poder, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. A questão 10 diz assim: pinte as letras W, X e Y e descubra a palavra que completa o texto. Vamos para o texto? Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de forma de manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para atender à necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. A longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita. Aí nós vamos para a próxima questão, que é o 14º. Pinte apenas as pessoas que podiam interpretar os símbolos nas primeiras sociedades que adotaram a escrita. Era o sacerdote e o rei. Agora vamos para a página 116. O Tratado de Tordesilhas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas por ele e sobre os que pudessem vir a descobrir. Começou então a disputa entre Portugal e Espanha pela ocupação de terras. Entre outros, foi proposto um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras já conhecidas como uma linha imaginária em dois hemisférios. Esse acordo foi assinado em 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha. As terras localizadas ao leste da linha de 370 léguas, traçadas a partir do arquipélago dos Açores e de Cabo Verde, pertenciam a Portugal. E as terras que estivessem situadas na parte oeste dessa linha seriam da Espanha. O tratado garantia que um não podia ocupar terras que viessem a pertencer ao outro. Portugal ficou com a faixa de terra onde se encontrava o Brasil. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no Pará, e de Laguna, em Santa Catarina. Medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, cujo valor varia de acordo com a época, país ou região. No Brasil, vale aproximadamente a 6.600 metros. Essa informação vocês encontram no livro de vocês. Agora, as páginas 117 e 118, vocês irão fazer em casa, sozinhos e sem ajuda da Pro, mas com a ajuda do livro. Então, beijos e até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Agora é com vocês e qualquer dúvida, vamos de live. Beijos!